Senhor presidente, nós elaboramos um voto em separado, não apenas pela parcialidade da relatora, desde o primeiro dia, mas principalmente pelo viés de suspeição que foi adotado durante a condução dessa apuração. Uma investigação, ela se inicia pela análise dos fatos, depois se busca a existência ou não de crimes, para, ao final, se apontar quem são autores de crimes. A relatora não fez nada disso, ela elegeu culpados, presidente Jair Messias Bolsonaro e quem estava à sua volta, para iniciar investigações aleatórias e nexos impossíveis. Tudo com o objetivo de criar fato político, desvirtuar e esconder o que realmente aconteceu no 8 de janeiro. Se o governo PT seria a vítima de um golpe, por que eles sempre foram contra as investigações? Lula, desde o começo, colocou sigilo das imagens, depois fez de tudo contra a CPMI. Tudo isso está no relatório, senhor presidente, isso é uma apresentação. E depois, o senhor Flávio Dino sumiu com as provas. Todos eles tiveram conhecimento prévio das ameaças que aconteceriam aqui de invasão e quebradeira. Deixaram míseros 1.000 vândalos entrar e quebrar tudo e não fizeram nada. Essa CPMI também não adentrou na questão importante que nós queríamos de individualizar as condutas desses vândalos para responsabilizá-los. No local mais importante da República, onde há câmeras por todos os lados, a CPMI fez igual à Justiça. Juntou vândalos no mesmo bolo que manifestantes que não quebraram nada. Tudo para incriminar a direita. Em janeiro, senhor presidente, eles chegaram a chamar os brasileiros, cidadãos, de terroristas, só por serem de oposição. Agora, assassinos, sequestradores, estupradores do Hamas, eles não conseguiam chamar. Ninguém interrompeu a relatora. São essas... Está tudo no relatório. Ele está fazendo a introdução, rapaz. Deputado Ramagem, veja bem. Deputado Ramagem, eu vou fazer aqui um alerta a Vossa Excelência e a todos os outros que vão falar. Estamos fazendo aqui um acordo de procedimento que eu estou me responsabilizando por esse acordo. A rigor, Vossas Excelências não teriam direito a esse tempo que a mesa está em acordo com a maioria concedendo. A relatora, ela fez a leitura de um parecer. Não dá para que, ao invés do relatório, cada um dos deputados da oposição faça um discurso colocando as palavras que não constam no parecer, no voto separado que Vossas Excelências estão protocolando. A gente está no momento em que estamos tratando de leitura de parecer. Amanhã, a partir das 9 horas, teremos o debate, cada um terá 10 minutos e faz o discurso que desejar. Mas o acordo que nós fizemos não foi no sentido de que cada um faz um discurso para completar 1 hora. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência é um deputado que cumpre acordo, que tem bom senso. Eu peço a Vossa Excelência que, sobretudo, Vossa Excelência, eu preciso, mais do que nunca, do seu exemplo para conduzir os seus colegas. Deixe-me esclarecer. Essa é a forma que nós adotamos no voto em separado e consta do voto em separado para demonstrar que tudo foi feito para calar a direita brasileira. A voz do povo brasileiro está no voto. E eu vou elencar ao final dos meus 5 minutos, informar como é o sumário para os colegas adentrarem. O que nós estamos querendo demonstrar aqui é que se chegou ao poder uma pessoa conhecida pela sua catástrofe de gestão, de compadrios e de ineficiência, que lógico que teriam que calar a população, como fizeram através do 8 de janeiro. Pessoas que, como nós vimos, começaram a censurar. Isso está no relatório, senhor presidente. Deputado, veja bem, deputado, Vossa Excelência não está lendo o relatório. Serão 8 discursos. Me perdoe, não foi isso que nós combinamos. Serão 6 Eu não discursos. posso manter o acordo
se Vossa Excelência insistirem dessa forma. Muito bem, Eu senhor não presidente. posso, deputado. Me bem, lamento, mas não foi isso que nós acordamos. Eu conversei com os deputados do governo para bem. que nós fizéssemos um tempo. Eles concordaram comigo, concedendo um tempo que Vossas Excelências não têm direito para ser feita a leitura. Você veja, por exemplo, o deputado Exalci Lucas, o deputado Exalci Lucas fez um parecer de 2.300 páginas. Ele fez um resumo e leu o resumo. Agora, Vossa Excelência não pode. Por favor, eu posso restituir, não tem problema. Vossa Excelência não pode fazer aqui observações discursivas, como sobre o Hamas e etc. Aí não tem condições, deputado. Muito bem, eu vou entrar no nosso sumário. Pois aqui. não. Está sendo colocado no parlamento a mesma estratégia de calar a voz do povo. Eu estou relatando, porque eu não posso ler toda uma introdução histórica, como nós colocamos, então eu tenho que relatar a todos aqui a nossa apresentação. Isso é um resumo. O que nós estamos vivendo, com toda certeza, é um autoritarismo com viés sob o manto ilusório, mentiroso de defesa da democracia. Então, o nosso relatório traz aqui a verdade, é um voto em separado, que é a verdade, através de fatos, fundamentos e de provas. Nós dividimos o nosso relatório da seguinte forma: a instalação da CPMI, a distinção de manifestações democráticas, do que seria golpe de Estado, e do que realmente foi quebradeira e vandalismo. O conhecimento prévio das ameaças pelo governo federal, as prisões e decisões judiciais arbitrárias, as ações, omissões, obstruções e os respectivos indiciamentos para serem levados à persecução penal. E aí concluímos com propostas legislativas, dentre elas, que possam possibilitar que CPIs sejam verdadeiramente instrumentos de investigação e da minoria, e revisão de dispositivos, principalmente criminais, que estão sendo utilizados arbitrariamente pelo Judiciário. Eu passo agora ao próximo tópico, ao deputado André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Romagem. O pedido de instalação dessa CPMI foi assinado pelo número final de 246 deputados federais e 40 senadores, como consta na página da CPMI. Mas desde muito antes já havia o número necessário de assinaturas, o que gerava a necessidade imediata da instalação, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada no STF. CPMI é um instrumento da minoria, que não se submete a um juízo discricionário, seja do presidente da Casa Legislativa, seja do plenário da própria Casa Legislativa. Direito do Parlamento de fiscalizar ações e omissões do governo federal, sem que o mesmo governo obste essa fiscalização. O STF, na CPI da pandemia, deixou claro que a criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como consta no Mandato de Segurança 37.760-DF. Mas a mesa do Senado Federal, mesmo assim, se opôs a dar cumprimento à instalação da CPMI, o que só mudou após o vazamento das imagens pela CNN. A CPMI tornou-se inevitável, e então o governo federal e sua base parlamentar entraram em campo para uma nova fase de boicote às investigações e à exposição da verdade. Tivemos uma interpretação excêntrica da mesa da Câmara, gerando a perda da vaca da minoria, especificamente do Partido Novo, o que retirou desta CPMI o deputado Marcel Van Hatten. A CPMI foi formada com 38 membros que não assinaram o requerimento da instalação da CPMI. Isso mesmo, de 64, 38 sequer assinaram. A mesa desta comissão foi formada integralmente por não signatários, com exceção do senador Magno Malta, que foi colocado como segundo vice-presidente. O plano de trabalho que desvirtuou integralmente o objeto de requerimento de instalação nem entra aqui na questão das ilegalidades e abusos nas prisões, blinda o governo federal a qualquer custo e usa integralmente narrativa montada pelo PT, mesmo antes da CPMI se iniciar. Prova disso é o site que o próprio PT colocou no ar, descrevendo tudo isso que consta hoje no relatório da senadora Elisiane Gama.
Tivemos, durante toda a CPMI, uma parcialidade da relatora e do relatório demonstrado, desde o primeiro dia. A narrativa produzida pelo PT para sua militância é um relatório antecipado desta CPMI, pois a narrativa e a cronologia são em tudo coincidentes à exposição da relatoria dessa comissão. Tudo evidencia, portanto, que o relatório desta CPMI já estava pronto, desde antes dela se iniciar. Das 24 oitivas realizadas ou agendadas aqui nesta CPMI, apenas 3 não contavam com o pedido da relatora e ou da base governista. É isso mesmo. Dos 24, apenas 3 não contavam com o pedido da relatora ou da base governista. 21 da base da relatora, 3 da oposição. Lembremos que foram aprovados centenas de requerimentos divorciados do objeto desta CPMI, que não fazem nada além de devassa na vida de opositores políticos, sem qualquer motivação idônea. Vimos aqui uma verdadeira fishing expedition, o que é a pescaria probatória especulativa. Centenas de vidas arrasadas devido a essa CPMI. Tivemos parcialidade principalmente com G. Dias, que sequer consta no relatório da senadora Elisiane Gama. E frases como a frase de Jair Bolsonaro, que foi usada para incriminá-lo, abre aspas, através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada, você só vai mudar, infelizmente, quando nós partimos para uma guerra civil, etc., fecha aspas. Essa frase, usada pela senadora Elisiane Gama para indiciar Jair Bolsonaro, foi dita em uma entrevista em 1999. Para dar continuidade, deputado Nicolas Ferreira. Obrigado, deputado André. É evidente que o intento da esquerda sempre foi o de criminalizar qualquer movimentação popular que não seja de esquerda. Por isso, a perseguição aos manifestantes agora, na busca do objetivo de causar medo nas pessoas, evitando que as manifestações orgânicas e espontâneas deixem claros demais que o governo atual não tem apoio popular. Não conseguiram ainda barrar as redes sociais, mas pavimentaram esse caminho de barrar as manifestações nas ruas. O vandalismo ocorrido nos atos de 8 de janeiro é público e notório, e todavia não foi apurado por esta CPMI. Não houve convocação de qualquer pessoa filmada depredando, embora houvesse requerimentos para isso. Como, por exemplo, o homem que derrubou o relógio de Dom João VI, ou até mesmo os que chutaram a porta do Palácio do Planalto, fotografada pelo jornalista da Reuters. A esplanada dos ministérios e os prédios federais são coalhados de câmeras de segurança. E por isso mesmo são inúmeros os vídeos e imagens que mostram os responsáveis pelos atos de vandalismo. É perfeitamente possível a devida individualização das condutas, de modo que a utilização do famigerado crime de multidão é apenas mais uma narrativa voltada à criminalização das movimentações populares à direita. Depoimentos nessa CPMI e na CPI do DF demonstram cabalmente que havia grupos distintos durante os atos do dia 8 de janeiro. E uma reduzida minoria foi responsável pela depredação, enquanto a maioria esmagadora ou ficava sem reação, ou fugia de bombas de efeito moral e balas de borracha, ou ajoelhava e orava. Foi trazida em audiência pública realizada na Comissão de Segurança da Câmara uma mulher de 37 anos, cujas imagens mostram que apenas permaneceu no interior do Congresso Nacional sentada, ajoelhada ou deitada, sem nada a depredar, tudo filmado, e no entanto permaneceu presa por quase 9 meses, relatora. Embora perfeitamente possível a individualização da conduta e a punição pelos crimes que realmente ocorreram, o dano ao patrimônio público, optou-se por simplesmente aderir à falaciosa narrativa de crime multitudinário e sem rosto, desprezando-se as inúmeras provas no sentido de uma esmagadora maioria pacífica, que nada depredou e sequer anuiu com a depredação. A narrativa de golpe de Estado, além de fantasiosa, se trata de crime impossível. Não se faz golpe de Estado e nem se turba o exercício de poderes constituídos sem armas, sem qualquer apoio vindo da seara dos próprios poderes constituídos. Ainda que analisássemos a ação física de quem tem executado o ato de violência patrimonial, não teria como impedir ou restringir o expediente de quaisquer dos 3 poderes. Grupo difuso, descoordenado, pessoas simples e comuns, sem liderança, sem qualquer possibilidade concreta de tomada do poder, ou seja, depredação dos prédios que nunca ameaçou a autoridade dos detentores de cada um dos poderes. Ninguém nunca falou em autogolpe, mas de aproveitamento doloso de uma
de uma situação. O nível de fantasia da narrativa do golpe foi absolutamente afastado por fala recente do ministro da Defesa do Lula, José Múcio. Abre aspas. O que aconteceu no 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, patrocinada por alguns irresponsáveis. Não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado os desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Fecha aspas. Logo, rotular de golpistas os manifestantes que estavam na capital política do Brasil em 8 de janeiro, ou mesmo mantê-los em prisão arbitrária sem a individualização da conduta do que são acusados, numa clara punição antecipada, viola frontalmente princípios constitucionais. A ingerência do Poder Judiciário de outras esferas de controle de administração pública, de perseguição política ao governo Bolsonaro e a qualquer governo de direita, de insegurança jurídica, de crescentes interferências no equilíbrio do processo eleitoral, foram fatores que levaram às ruas após o resultado das eleições. São várias as manifestações do ministro do STF, por exemplo, que deixam latente o intento de exercer poder político. Luiz Roberto Barroso, abre aspas. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 88, deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Gilmar Mendes, abre aspas. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. É preciso reconhecer isso. Fecha aspas. Neste voto em separado, delineamos toda a perseguição promovida pelo Poder Judiciário e por outros órgãos de controle ao governo Jair Bolsonaro. Todo o contexto de soltura de Lula e da anulação de suas condenações. A perseguição inclemente ao governo Bolsonaro, com 123 medidas desfavoráveis em 2 anos de governo. Medidas de outros órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado propôs 539 representações dos 4 anos de governo Bolsonaro e apenas 12 representações entre os anos de governo Dilma. A atuação absolutamente enviesada do STF e do TSE durante o período eleitoral de 2022. Essa insegurança foi um dos grandes fatores para que as manifestações populares se fossem avolumando ao longo dos anos, pois o povo percebe o problema. As manifestações populares são legítimas, inclusive aquelas ocorridas nas mediações do QG. E o que deixa isso claro como o sol é que o governo atual não tomou qualquer iniciativa de encerrar os acampamentos. Ora, se eram ilegais e golpistas, por que o governo atual não os desfez desde o primeiro dia? Já que estavam em era militar, cujo comandante maior é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A narrativa salta aos olhos. Passo a palavra para o senador Esperidião Amin. Senhor presidente, aproveito para saudar muito especialmente todos os senadores e senadoras, deputados e deputadas, mas muito particularmente aos integrantes do bloco da oposição que eu integro, cujo relatório eu subscrevo, já subscrevi, e não posso deixar de dizer que vou falar menos porque acolho integralmente o relato do senador Exalci Lucas. O meu tópico se chama omissão. E o senador Exalci Lucas deu uma aula de resumo. Incorporo, até porque fui eu o autor do pedido, no dia 9 de janeiro, ao GSI, fiz a solicitação em nome da CECAI, Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, e foi a partir de então que se conheceram as mensagens, as informações que foram sonegadas a esta comissão, alternada e bizarramente. É confidencial, não é confidencial? Pode publicar, não pode publicar? Tem o nome do ministro Gonçalves Dias? Não tem. Tira, coloca. O relatório foi perfeito. Eu só quero acrescentar a este relatório 3 tópicos. Primeiro, nos foi impedido ouvir o ministro da Justiça e nos foi impedido avaliar o porquê que a Força Nacional não foi acionada. Isso é um embuste e consta do relatório. Acrescento a isto que o Supremo Tribunal Federal foi agredido pelo ministro da Justiça, que não forneceu as imagens do dia 8 de janeiro que lhe pertenciam. E não me consta que tenha explicado por quê.
Não sei se ele teve coragem de dizer para o Alexandre de Moraes que elas estão destruídas. Até porque circularam por aí. Assim como circularam as suas próprias imagens. E acrescento ainda as 2 entrevistas do presidente Lula, 12 de janeiro e 18 de janeiro, que constam do relatório, em que ele disse claramente, é a convicção pessoal dele, abriram a porta pelo lado de dentro. É o retrato falado por um homem que é eloquente, fala uma linguagem popular que todos compreendem. Não houve invasão, houve omissão, cumplicidade, em proveito do que eu deixo de comentar. Muito obrigado. Na sequência... Caros colegas, quanto à atuação e às omissões da Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro de 2023, é importante inicialmente esclarecer o escopo das atribuições da instituição. As atribuições da PM do Distrito Federal relacionadas à segurança pública naquele dia estavam restritas à atividade ostensiva e de preservação da ordem pública e da segurança interna do Distrito Federal, não havendo norma alguma que a obrigasse a guardar edifícios públicos federais. Além disso, vale ressaltar que em nenhum momento a corporação foi provocada para assumir posição no plano de operações do Escudo do Planalto, já que esse plano estratégico nunca foi acionado pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Feita essa introdução, vejamos a cadeia de comando da PM do Distrito Federal entre os dias 6 e 8 de janeiro, a qual contava com a seguinte configuração: Coronel Fábio Augusto, comandante-geral; Coronel Klepter, subcomandante-geral; Coronel Jorge Eduardo Naime, comandante do Departamento de Operações; Coronel Paulo José, subcomandante do Departamento de Operações. O caso do Coronel Eduardo Naime é emblemático, pois se trata de um dos maiores exemplos dos abusos de poder e de autoridade decorrentes dos eventos dos atos do dia 8 de janeiro. O coronel sofreu não somente com uma prisão abusiva, sem sequer haver uma denúncia contra ele por 5 longos meses, e agora enfrenta uma denúncia descolada da realidade. Acusado de golpista, o que acontece com Eduardo Naime não passa de um claro caso de perseguição política, de uma construção de narrativa que tenta transformá-lo num bode expiatório de problemas e falhas com as quais ele não tem relação alguma. Vejamos o porquê. No dia 8 de janeiro, o coronel Naime estava de férias. Suas férias estendiam-se do dia 3 ao dia 14 de janeiro, com seu pedido de afastamento formal tendo sido deferido pelo então subcomandante-geral, coronel Klepter. Já em janeiro, mesmo já existindo alertas de problemas que poderiam ocorrer no final da semana dos dias 7 e 8 de janeiro, o coronel Klepter, portanto, assumiu o ônus do afastamento de Naime. Na visão do comandante da PM, a importância da permanência do coronel Naime em seu posto era para as ações de posse do presidente e do governador, cujas operações da corporação transcorreram sem qualquer intercorrência sobre o seu planejamento. Além disso, o comprometimento de Naime com a segurança pública e com sua função é inquestionável, como podemos ver por meio de seu planejamento para a desmobilização do acampamento em frente ao QG de Brasília. Enquanto comandante do DOP, planejou e montou a operação de desmobilização definitiva do referido acampamento ainda em 28 de dezembro de 22, a qual acabou sendo frustrada por decisão do comandante da EMB, do Exército do Brasil. O fato de Eduardo Naime ser taxado de golpista, mesmo tendo ele planejado a operação de desmobilização do acampamento golpista, assim como tendo salientado a importância de se solucionar o caso e tendo feito tudo isso ainda antes da posse presidencial do atual governo, só mostra o caráter persecutório do tratamento dado a Naime. Vejamos agora as reais falhas operacionais da PM do Distrito Federal de 8 de janeiro. Sendo incontroverso o afastamento do coronel Naime, competia ao coronel Paulo José Ferreira de Souza, seu substituto no comando do Departamento Operacional, a obrigação de planejar, mobilizar e supervisionar as tropas subordinadas ao DOP da PM do Distrito Federal. O coronel Paulo José, mesmo tendo recebido integralmente as orientações previstas pelo Plano de Ação Integrada, o PAI 2 de 2023, somente o encaminhou por meio de circular para suas unidades subordinadas, sem confeccionar planejamento direto pelo próprio DOP. Portanto, o coronel Paulo evidentemente falhou na confecção e no planejamento do plano de operações do DOP para lidar adequadamente com a situação. Associado ao coronel Paulo José, identifica-se também um outro ator com papel preponderante nos acontecimentos do dia 8 de janeiro. O ex-subcomandante-geral da PM do DF, coronel Klepter. Vale notar que, curiosamente, Klepter veio a ser
posteriormente promovido a comandante-geral da PM do Distrito Federal pelo interventor Ricardo Capelli. O coronel Klepter é o responsável pela emblemática sugestão e ordem à tropa para que a mesma ficasse de sobreaviso, ou seja, aguardando de casa por ordens, ao invés de, no mínimo, ordená-la a ficar de prontidão no quartel, esperando por seu acionamento. A ordem de Klepter foi dada no dia 7 de janeiro em grupos de WhatsApp direcionada aos oficiais da PM e determinando que as tropas ficassem de sobreaviso. Além disso, foi por meio de deliberação e decisão conjunta do então subcomandante-geral com os comandantes substitutos do DOP, o coronel Paulo José, que a corporação optou pelo reforço da tropa com alunos inexperientes. Em conclusão, fica claro e evidente que ocorrem sim falhas operacionais por parte da Polícia Militar do DF. No caso, constata-se os seguintes problemas e falhas. 1. A falta de planejamento próprio do Departamento de Operações. 2. A ordem de manutenção da tropa em sobreaviso de casa. 3. O acionamento de alunos sem experiência. O baixo efetivo e a falta de experiência decorrentes dessas falhas da PM ao lidar com os atos do dia 8 de janeiro, portanto, foram fatores determinantes para a invasão e as depredações ocorridas naquele dia. Tais falhas operacionais decorrem da atuação do coronel Paulo José, comandante substituto do DOP, e do coronel Klepter, e, portanto, demandam um maior aprofundamento das investigações relacionadas à atuação de ambos. Porém, é importante notar que as mesmas devem seguir linhas de investigação relacionadas à determinação do patrimônio público e ao dano qualificado, e não segundo as linhas políticas erroneamente orientadas relacionadas à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e da deposição do governo instituído. Por fim, é extremamente necessário trazer luz à atuação da Procuradoria-Geral da República. É certo que vários oficiais da PM, inclusive da cúpula, estão sendo investigados ou foram denunciados. Porém, a denúncia ofertada pela PGR não tem qualquer lastro real, e tem visível intento de criminalizar a visão política de direito classificada como golpista. Era isso. Marco Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou falar aqui sobre a atuação e omissão do general G. Dias e do diretor Saulo Moura da Cunha da ABIN. G. Dias mentiu, crime de falso testemunho. G. Dias afirmou que não houve transição e que não recebeu nenhuma informação sobre o que estava acontecendo em frente ao QG. Todos os dispositivos legais, senhor presidente, estão no nosso relatório. G. Dias foi omisso, pois, mesmo tendo um compêndio de conhecimentos difundidos pela Agência Brasileira de Inteligência sobre a situação do país, deixou de agir. G. Dias afirmou não saber de nada do que estava acontecendo no QG, mais uma completa discrepância, pois Saulo Moura, ex-diretor da ABIN, ao ser indagado pelos senadores Alcir Lucas se G. Dias havia tomado conhecimento do relatório 323 da inteligência, Saulo respondeu que ele tomou conhecimento do relatório e que o relatório foi entregue ao mesmo. A ausência de medidas, apesar da ciência clara sobre os potenciais ameaças de desordem civil e confronto, lança luz sobre uma grave negligência e omissão no zelo pela integridade das instituições nacionais e pela tranquilidade pública. G. Dias recebeu em seu celular 11 alertas enviados pelo diretor da ABIN, Saulo Moura, entre os dias 6 e 8 de janeiro, informando claramente sobre os riscos de violência contra prédios públicos e autoridades. Contudo, G. Dias pediu que o seu nome fosse retirado da lista daqueles que receberam os alertas, mentindo a esse colegiado. Ele afirmou que não pediu para a Saulo adulterar no relatório. G. Dias prevaricou ao não acionar o plano escudo. O depoimento prestado pela cabo militar do Distrito Federal, Marcela da Silva, confirmado por vários relatórios, certificam de modo inequívoco que o Palácio do Planalto foi retomado pelo batalhão de choque da PMDF e não pelos militares do Exército, dado o exíguo efetivo das Forças Armadas presente no local naquele momento. G. Dias prevaricou manter relação amigável com os invasores. As cenas irrefutáveis da CNN mostraram o então ministro do GSI, general G. Dias, circulando livremente ao lado de invasores dentro do Palácio do Planalto com recepção amigável a pessoas envolvidas na invasão. Crimes cometidos por Saulo Moura, ex-chefe da ABIN. Saulo disponibilizou seu celular a essa comissão para ser periciado, mas retirou informações sobre o argumento que faria parte do seu sigilo funcional. Conforme as mensagens evidenciam, um grupo de trabalho do CISBIM, formado sob comando de Saulo, se reuniria para a produção de documentos para a identificação
identificação de supostos financiadores, lideranças, articuladores digitais, redes de apoio e futuros atos. Discurso bastante similar ao adotado pela relatora nesta comissão. Os pedidos do general G. Dias eram tão excêntricos e fugiam tanto do objeto da agência que Saulo afirma que seria necessário reorganizar a agência. Conversas entre Saulo da Cunha e Leonardo Singer, que era secretário da gestão da ABIN, corroboram esse adesismo às ordens manifestamente legais visando a blindagem do general G. Dias. Esse quadro de flagrante omissão é confirmado na sindicância que transcorreu no âmbito do próprio GSI. Conforme documentos 172 e 195, amplamente noticiados pela imprensa, a ação dos agentes de segurança do GSI foi prejudicada por falhas de comunicação. Essa falha de comunicação foi, na realidade, a sonegação dolosa de informação pelo então ministro do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, que constituiu o fator determinante para o dimensionamento insuficiente de equipes de segurança presentes no Palácio do Planalto. Nessa linha, o voto em separado indiciou o general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro, chefe de gabinete da Segurança Institucional, GSI, nos seguintes crimes: artigo 62, artigo 63, artigo 297 e as demais inscrições estão no nosso relatório. Como também indiciou o senhor Saulo Moura, ex-chefe da ABIN, pela prática de crime previsto no artigo 297, parágrafo 1º do Código Penal, pois atuou na falsificação de documento público. Terminando, lembrando-se novamente que, embora a compreensão deste voto em separado seja de que os atos de 8 de janeiro e as omissões que os permitiram não abra margem para a incidência dos crimes previstos nos artigos 359-L, abolição do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado, no Código Penal, é necessária isonomia de tratamento, de modo que, caso o STF entenda que os agentes públicos que se omitiram devam responder por tais delitos, espera-se, por questão de coerência e razoabilidade, que o mesmo entendimento também seja aplicado para o ministro da Justiça e Segurança Pública e para o seu secretário executivo. Passo a palavra ao deputado Felipe Barros. Senhor presidente, eu serei muito breve. O meu tópico é sobre a atuação e a omissão do ministro Flávio Dino. É importante nós lembrarmos, senador Marcos Rogério, que ao todo foram emitidos 33 informes da ABIN, e desses 33 informes da ABIN, a grande maior parte deles foi encaminhado também para 3 servidores do Ministério da Justiça, desde o dia 2 de janeiro. Portanto, o ministro Flávio Dino sabia daquilo que poderia acontecer. Tanto é que ele sabia que o próprio diretor-geral da Polícia Federal o avisou das manifestações que estavam se avizinhando no dia 7 de janeiro, e no mesmo dia 7 de janeiro, o ministro Flávio Dino autoriza o emprego da Força Nacional por meio da Portaria Ministerial 272 de 2023. E o argumento do ministro Flávio Dino de que deveria ter a autorização do governador para que a Força Nacional agisse não prospera. Primeiro porque a ação que corre no Supremo Tribunal Federal é apenas uma medida cautelar. Segundo porque a própria AGU, nesse mesmo processo que corre no Supremo Tribunal Federal, se posiciona contrário à opinião do ministro Flávio Dino. Porque é essa a inteligência do próprio decreto que regulamenta o uso da Força Nacional, que diz que a Força Nacional pode ser convocada por governador do Estado ou pelo próprio ministro, e que a Força Nacional tem o dever de proteger prédios públicos federais, como é o caso na esplanada dos ministérios. Portanto, o ministro Flávio Dino sabia do que ia acontecer e simplesmente optou dolosamente por não utilizar a Força Nacional, deixando a depredação acontecer no dia 8 de janeiro. Para além disso, as imagens do Ministério da Justiça, o ministro simplesmente pediu uma dilação de prazo, essa comissão autorizou a dilação de prazo e depois de mais de um mês, um servidor de 4º escalão do Ministério responde que as imagens não mais existiam. Nesse sentido, senhor presidente, nós indiciamos o ministro Flávio Dino por sua ação e omissão. Presidente, que página? Eu estou tentando acompanhar, mas não estou conseguindo. Não tá Se ele lendo? responder. Com a palavra, o próximo aí. Ué, mas voto em o prazo separado, tá, o prazo tá seguindo. Senhor presidente, colegas parlamentares, da clara omissão do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, dando sequência, desde 2/1 estava no
conhecimento do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, que havia riscos de vandalismo e, no entanto, somente em 7/1 tomou-se providência efetiva. Em 7/1 de 23, foram encaminhados ofícios em que Andrei Rodrigues comunica ao ministro da Justiça que as informações de inteligência da PF detectaram intenções de promover ações hostis e danos contra os prédios públicos. No 7/1, foi publicada pelo próprio ministro da Justiça, portaria que dispõe sobre o emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado. Essa autorização ensejou a presença na esplanada de contingente mobilizado, efetivo empregado, de mais de 500 agentes da Força Nacional no dia 8/1. O ministro da Justiça deveria determinar o emprego da Força Nacional. Não o fez. Inexiste qualquer impedimento de seu uso e, ao contrário, a obrigação de emprego da Força em casos de risco iminente ao patrimônio federal. Flávio Dino afirmou que não havia recebido alertas da ABIN sobre os riscos de violência e depredação, o que não é verdade. Os alertas da ABIN foram recebidos pela Diretoria de Inteligência do MJ e pelo Tenente-Coronel do CBM-DF. Houve resistência da base governista no âmbito desta CPMI em aprovar e ouvir o comandante da Força Nacional de Segurança Pública. Objetivo? Proteger Flávio Dino. Recusa ao fornecimento de imagens do Ministério da Justiça. Após a autorização do STF, as imagens seguiram sendo negadas sob o argumento de que haviam sido apagadas. O depoente Adriano Machado, fotógrafo da agência Reuters, informou que visualizou efetivo e viatura da Força Nacional de Segurança no estacionamento do MJ. Estava lá, mas não agiu por ordem do Ministério. Extravio e adulteração de livros que registravam a entrada e saída de pessoas do Palácio da Justiça em 8/1. Flávio Dino esteve no Ministério da Justiça desde as primeiras horas da manhã do dia 8 de janeiro e já acompanhado das seguintes autoridades: Celina Leão, vice-governadora do DF, Ricardo Capelli e do coronel Clepter Rosa. Deve ser aprofundada, portanto, senhor presidente, a investigação com indiciamento de todos os participantes da reunião e que, concomitantemente, exerciam posição de comando sobre as forças que atuavam no dia 8 de janeiro ou ainda que obtiveram algum benefício em razão da intervenção. O não indiciamento de G. Dias, que era o ministro do GSI e que concorreu para todos os acontecimentos por sua omissão, torna o relatório da senadora Elisiane Gama falho, inconsistente e politicamente contraditório. Agora, indiciar outros, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ainda generais Braga Neto, Eduardo Ramos, entre outros nomes próximos a Bolsonaro, não passa de uma pesca predatória. Concluo. O mesmo governo que se omitiu quanto aos acontecimentos do dia 8, seja pelo GSI ou pelo Ministério da Justiça, tenta impor a narrativa de golpe mediante a ação de terroristas, termo utilizado 64 vezes no relatório da senadora Elisiane. Porém, esse mesmo governo do PT se nega a atribuir ao Hamas a classificação de grupo terrorista, relativizando os acontecimentos que levaram à morte de mais de 1.200 pessoas, maioria civis, em Israel. Para o governo do PT, quem invadiu aqui Congresso, Planalto e STF, promoveu quebra-quebra, sem nenhum tiro, nenhuma morte, é terrorista e golpista. Mas o Hamas, que matou, sequestrou e bombardeou inocentes, aí não é terrorismo, é luta por direitos. Na sequência, fala o senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, senador Marcos Rogério. Com essa parte aqui, presidente, é sobre a ciência e a atuação do presidente Lula e o seu indiciamento, os fundamentos. Como é de conhecimento público, no dia 8 de janeiro de 23, Lula estava no município de Araraquara, cujo prefeito é Edinho Silva, do PT. A CPMI desvendou que a ABIN produziu e difundiu entre os dias 3 e 8 de janeiro nada menos que 33 alertas sobre todos os riscos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro, sendo que os 11 mais importantes foram repassados diretamente para o celular do general Gonçalves Dias, ex-ministro do chefe do GSI da Presidência da República, o qual, de acordo com o atual ministro da Defesa, José Múcio,
abre aspas, G. Dias é um dos mais fiéis amigos de Lula, fecha aspas. De fato, são inúmeras as demonstrações públicas de amizade, a qual foi confirmada pelo próprio general em sua oitiva perante a CPMI. A presente investigação apurou que Lula havia saído de Brasília no dia 6 de janeiro, mas com destino à cidade de São Paulo, senador Magno Malta, mediante solicitação feita às pressas pelo chefe do gabinete pessoal da presidência, senhor Marco Aurélio Santana Ribeiro. O pedido dessa viagem, encaminhado somente às 8h27 da noite do dia 5 de janeiro, previa que o deslocamento se daria entre os dias 6 e 8 de janeiro, com a finalidade definida como atividade privada. Mas é preciso lembrar que desde o dia 5 de janeiro, ou seja, antes de solicitada a primeira viagem com destino ao município de São Paulo, já havia alerta da ABIN, vinculada ao general G. Dias, amigo íntimo e subordinado direto de Lula, indicando para o risco de manifestações agressivas por parte de uma minoria de mal-intencionados naquele final de semana que se avizinhava. A solicitação de viagem em caráter privado foi encaminhada às 8h27 da noite do dia 5, ou seja, quando diversos órgãos federais ligados diretamente ao presidente da República já tinham plena certeza de que haveria manifestações com deslocamentos para Brasília naquele final de semana. Mesmo assim, estranhamente, o presidente manteve a viagem com finalidade privada. Desse momento em diante, foram várias as mensagens informando sobre o potencial violento de alguns manifestantes que se dirigiam a Brasília. Em outras palavras, senador Magno Malta, quando o presidente Lula decidiu se deslocar para Araraquara, já eram abundantes os avisos de que haveria invasão aos prédios públicos e o impacto violento por parte de alguns manifestantes. Tanto que a base governista aqui busca imputar golpe à PM do DF, porque já havia inúmeros avisos até ali. Todos esses avisos foram emitidos pela BIM para então o ministro G. Dias e para os integrantes do grupo do Consins-BIM, antes de o presidente Lula optar pelo deslocamento para a cidade de Araraquara. Diante do gravíssimo cenário exposto, a postura esperada seria o presidente da República retornar imediatamente a Brasília ou sequer ter saído da capital. Mas, ao invés disso, ele preferiu inserir um novo destino na sua agenda, buscando dar um verniz de oficialidade sobre o seu afastamento, que era privado. No dia anterior às manifestações, ou seja, antes da ida de Lula para Araraquara, o ministro Flávio Dino chegou a enviar ofício ao governador do Distrito Federal, alertando sobre a chegada de manifestantes e o risco das ações hostis e danos aos edifícios públicos. A informação passada pelo ministro Flávio Dino, em pleno acordo com os alertas difundidos pela BIM e com o relatório sigiloso confeccionado pela Força Nacional, comprova que o fluxo de informações de inteligência na esfera federal era amplo, organizado e envolvia um grande espectro de autoridades, inclusive da Presidência da República, não sendo possível ao chefe máximo da nação, como já é de seu costume, alegar que não sabia de nada. Não se pode esquecer que o Palácio do Planalto tentou esconder as imagens e uma infinidade de documentos sob a rubrica de sigilo. O conjunto de todos esses elementos não deixam dúvidas de que o presidente da República, Lula, já sabendo da possibilidade de depredação, resolveu viajar para a cidade de Araraquara sob a falsa justificativa de que iria acompanhar uma enchente que já vinha ocorrendo há mais de 20 dias. Tudo indica que essa omissão deliberada teve como propósito a colheita de frutos políticos em decorrência dos ataques e também com a criminalização do grupo opositor, que sempre promovia manifestações legítimas, pacíficas e ordeiras. Concluindo, a leniência de Lula teve uma contribuição fundamental para permitir a invasão e a destruição do patrimônio público. Se ele tivesse agido conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não abandonado a cidade e impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, em especial o Palácio do Planalto, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados. Dessa maneira,
resta inequívoca a necessidade de indiciamento do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes previstos no artigo 163 do Código Penal e 62 da Lei 9605 de 98. Além disso, de acordo com tudo até aqui relatado, o caso envolvendo a negativa e o extravio das imagens também permite concluir por seu indiciamento pelo crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal. Não há dúvida de que a atuação heterodoxa do presidente da República, que simplesmente decidiu abandonar a cidade e deixar o Palácio Presidencial desguarnecido quando já havia inúmeros alertas sobre a possibilidade de atos violentos, foi tomada de livre e espontânea vontade. Trata-se de omissão deliberada. Por fim, fundamental ressaltar que, embora a compreensão desse voto em separado seja a de que os atos e omissões relativos ao 8 de janeiro não abrem margem para incidência dos crimes previstos nos artigos 359L e 359M, ambos do Código Penal, é necessária a isonomia de tratamento. De modo que, caso o STF entenda que os agentes públicos que se omitiram devam responder por tais delitos, espera-se, por questão de coerência e razoabilidade, que o mesmo entendimento também seja aplicado para o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, assim sendo, também deve responder por abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, uma vez que ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. Como não existe na história da humanidade golpe de Estado sem armas, e os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados por Lula, já haviam sido nomeados por Jair Bolsonaro, ainda durante a transição dos governos, em dezembro de 22, numa comprovação evidente de que nunca houve intenção do uso da força para a tomada de poder, a responsabilidade de evitar que houvesse o 8 de janeiro era exclusivamente de Lula e seu governo. Passa a palavra ao senador Jorge Seif. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Baseado, senhor presidente, nas informações apresentadas nesse voto separado, fica claríssimo que há uma urgente necessidade de aprimorar nossa legislação em várias áreas. As seguintes propostas legislativas são essenciais e devem ser objeto de medidas apropriadas para garantir a eficácia do nosso sistema legislativo. Senhor presidente, essa CPMI foi assinada por 246 deputados federais e 40 senadores. No entanto, a comissão acabou sendo majoritariamente formada por membros dos que não assinaram o pedido, que desvirtuou completamente seu propósito. E é fundamental, senhor presidente, assegurar que a minoria possa efetivamente utilizar esse instrumento de fiscalização. E, para isso, apresentaremos a PEC que altera o artigo 58 da Constituição Federal. Propomos ainda, senhor presidente, senhor enquanto jurista, outra emenda constitucional que estabelece que o Supremo Tribunal Federal seja submetido expressamente ao Conselho Nacional de Justiça. O CNJ hoje, senhor presidente, como bem sabes, é responsável pelo controle administrativo, financeiro, disciplinar do Poder Judiciário, conforme a emenda constitucional 45 de 2004. Hoje, o STF não está subordinado a ninguém, faz o que quer, não tem o que fazer. Essa mudança não afetaria a autonomia funcional do Supremo, mas garantiria que a mais alta corte do nosso país também esteja sujeita a mecanismos de fiscalização e correção, coisa que hoje não acontece. E dessa forma, fortaleceria os princípios republicanos de nossa democracia. Também propomos, senhor presidente, uma revisão dos artigos 359L e 359M do Código Penal Brasileiro, que foi inserido na gestão do presidente Bolsonaro através da sanção da Lei número 14.197 de 21. E hoje, senhor presidente, pessoas estão em grave prejuízo pela interpretação desses artigos de forma divorciada do intento da lei, resultando em casos injustos e desproporcionais. É fundamental que as punições, senhor presidente, se limitem ao que realmente deve ser punido. Se vandalismo como vandalismo, se depredação como depredação,
e não como terrorismo, que o que vemos hoje, a diferença do que é terrorismo praticado pelo Hamas e apoiada por esse governo, inclusive tem membros dessa CPMI que são musas do Hamas, porque assinaram a cartinha pró-Hamas, senhor presidente. Olha que lindo, cartinha de amor, apoiando o Hamas, que decapita criança, que mata, que estupra, inclusive brasileiro, senhor presidente. Além disso, para finalizar, propomos uma alteração no regimento interno da Câmara do Senado, bem como no regimento comum, e é necessário prever que o prazo de leitura para votos em separado como esse que hoje fazemos, nós contamos com a sua benevolência, porque talvez, se fosse no voto, não teríamos esse espaço, por exemplo, para ler esse voto separado. Isso tem que ser um instrumento garantia para quando se discute algo em CPIs ou em CPMIs. Senhor presidente, para finalizar, existem duas passagens bíblicas, o senhor é católico, eu sou evangélico, 90% da população brasileira é cristã, seja católico, evangélico, espírita ou outras linhas. Tem duas passagens muito famosas no Brasil. Uma é a famosa escolha por um ladrão na disputa de Cristo. Senador, olha o tempo que ainda falta o senador Magno Malta. Faz parte da mesa, né, ministro? Não existe isso não. Bom, senhor presidente, eu espero, né, que a senhora relatora, que hoje traiu sua fé, traiu seu povo e vendeu-se por cargos e por emendas. Mas eu digo sem medo, senadora Elisiane, a semeadura da senhora é livre, mas a colheita da senhora é obrigatória e Deus a julgará. Obrigado. 3 segundos. Sem benevolência? Eu pedi benevolência até a deputada Laura. Senhor presidente, mesmo o meu tempo já sendo consumido, eu gostaria, hoje é o dia do relatório feito pela senadora Elisiane e agora da oposição, os dias que nós vivemos juntos aqui, a despeito dos embates, muitas vezes acalorados, eu agradeço o respeito e pude também exercitar a prática do respeito àqueles que pensam e divergem de mim. O relatório que foi lido por cada membro da oposição, fatiadamente, mas fruto da mesma peça, é esse relatório que nós acabamos de ouvir da relatora, deputada senadora Elisiane Gama, é muito mais uma fantasia do que um documento oficial. Muitas pessoas expostas, vidas arruinadas, muita narrativa, tudo isso para atingir um só homem, Jair Messias Bolsonaro. Nós, de oposição, estamos apresentando esse relatório, porque ele restabelece a verdade, a verdadeira história do dia 8 de janeiro vai ser contada. O fato de ter maioria e uma maioria vota, eu só ganhei 1 minuto, né? Eu queria pedir ao nobre colega Felipe, porque aí ele já me tirou, foi 10. Eu já tinha visto. O senhor está te falando. Sente aí, pelo amor de Deus. Eu fiquei com a incumbência de tratar da questão daqueles que tratei, acompanhei e continuo acompanhando, aqueles que foram às prisões. Palavras, e hoje, além de Bolsonaro, que aparece 835 vezes, bolsonarista 108, Bolsonaro 32, G. Dias e Dino 0, os bolsonaristas acabam de criar um novo tipo, os dinistas ou flavistas, ou, em se tratando do STF, os supremistas, que outrora satanizava. Mas o ministro Barroso, hoje presidente da Corte, disse que o poder político pertence ao STF. E lá no exterior, contando uma verdade, não mentiu, foi sincero e absoluto, o ministro Gilmar Mendes disse: se hoje tem o governo Lula, agradeça ao STF. Não são palavras minhas,
não são palavras da oposição, são afirmações feitas pelos membros da própria Corte brasileira. Esses brasileiros que estavam nas ruas, diferentemente do título e da placa que quiseram colar nas suas testas de terrorista, nós estamos diante de um quadro tremendo. Eu comecei aqui falando sobre César Battisti, que foi absolvido pela corte como cidadão de bem e queimou crianças. Estamos diante de um quadro do Hamas. Do Hamas que queima, que estupra, que mata, que sequestra, e tem pessoas que, pontos específicos do relatório. Estou comigo? Pois não. Eu pediria que Vossa Excelência, que me disse que ainda quer mostrar um vídeo, já mostrasse esse vídeo para encerrar o seu discurso, que Vossa Excelência... Obrigado, senhor presidente. Obrigado. É só dizer que, se as pessoas se orgulham da tornozeleira que usa hoje, é como uma pessoa de esquerda que tem orgulho de andar com a camisa de Che Guevara. Cada um gosta daquilo que lhe acha melhor. E a tornozeleira eletrônica, se as pessoas isso usam como orgulho de ser patriota, o respeito devido daquilo que cada um acredita. Eu não vou atropelar o tempo, visto que o relatório nosso é uma peça esclarecedora, com uma linha do tempo da mais clara possível, mas eu gostaria de encerrar, senhor presidente, exibindo esse vídeo, para que fique claro o que é terror e o que de fato é patriotismo e pessoas que não cometeram qualquer tipo. Senhor presidente, vídeo não faz o menor sentido. Se tiver no parecer, senão na discussão não faz sentido amanhã. nenhum. O vídeo faz parte do relatório. Não faz sentido nenhum. O vídeo vai para o relatório. Então lê o que está... Está faltando 2 minutos e meio, vamos terminar. Pode passar o vídeo. Não tem Vamos encerrar esse vídeo. Presidente, mas isso está no relatório ou isso já é discussão da matéria? Senhor presidente. Senhores, vamos terminar. Já falta 2 minutos e meio. Peraí, eu quero sobre Hamas, patriota, deixa aí. Quanto tempo tem o vídeo aí? Eles estavam falando, não? Senhor presidente, não faz sentido. Não sou seu irmão, não.